Olá a todos, sejam bem-vindos a este vídeo onde discutiremos um dos eventos mais importantes da história cristã, a Reforma Protestante de Martim Lutero. Hoje vamos explorar em mais detalhes os principais pontos dessa revolução religiosa que ocorreu há mais de 500 anos. Antes de entrarmos nos detalhes, vamos entender o contexto em que a reforma ocorreu. No século XVI, a Igreja Católica Romana exercia um poder na Europa, mas também enfrentava críticas e controvérsias. A venda de indulgências, que era a prática de vender perdão dos pecados, estava em alta e muitos questionavam a autoridade papal. Essas questões geravam um clima de insatisfação e inquietação religiosa. Um marco fundamental na Reforma Protestante foram as famosas 95 teses de Martim Lutero. Em 1517, Lutero afixou essas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Essas teses criticavam a venda de indulgências, uma prática que permitia que as pessoas comprassem o perdão dos pecados. Lutero questionava a validade dessa prática, argumentando que a salvação não poderia ser comprada, mas sim alcançada através da fé em Jesus Cristo. Lutero também contestava a autoridade papal, expressando dúvidas sobre o poder do Papa de perdoar pecados. Ele argumentava que somente Deus possuía o poder de perdoar os pecados e que a autoridade papal não poderia se sobrepor à vontade divina. Essa crítica à autoridade papal foi um desafio direto à estrutura hierárquica da Igreja Católica. Além disso, as 95 teses também abordavam questões teológicas, como a natureza do arrependimento e a importância da contrição genuína. Lutero defendia que o verdadeiro arrependimento era um processo interno, baseado em uma profunda mudança de coração, e não apenas em práticas externas. Ele argumentava que as boas obras e as penitências não podiam substituir o arrependimento verdadeiro diante de Deus. As 95 teses de Lutero foram escritas em latim, a língua da academia da época, e foram implantadas, divulgadas. Elas geraram um grande debate e desencadearam uma revolução religiosa que mudou profundamente o panorama religioso da Europa. As teses de Lutero trouxeram à tona questões importantes sobre a natureza da fé, da salvação e da autoridade religiosa, e abriram caminhos para o surgimento de uma nova forma de cristianismo, o protestantismo. A Reforma Protestante de Lutero foi baseada em princípios importantes que moldaram a teologia protestante. Um deles é a
solo fide, que significa somente pela fé. Lutero defendia que a salvação não poderia ser alcançada através de obras ou rituais, mas sim apenas pela fé em Jesus Cristo. Isso trouxe uma nova compreensão da graça divina e a liberdade do indivíduo em sua relação com Deus. Em outras palavras, a salvação era um dom gratuito de Deus, recebida pela fé e não algo que poderia ser obtido por méritos próprios. Outro princípio-chave é a solo escritura, que significa somente a Escritura. Lutero acreditava que apenas a Bíblia deveria ser autoridade final para os cristãos, e não as tradições ou ensinamento da Igreja Católica. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-a acessível para o povo e incentivou a leitura e o estudo direto da palavra de Deus. Lutero defendia que cada indivíduo tinha o direito e a responsabilidade de interpretar as Escrituras por si mesmo, sem depender exclusivamente da interpretação da Igreja. A reforma protestante de Lutero teve um impacto duradouro na história. Ela desencadeou uma série de mudanças religiosas, sociais e políticas na Europa, levando ao surgimento de várias denominações protestantes. A ideia de liberdade religiosa e a descentralização do poder eclesiástico abriram as portas para uma nova forma de vivenciar a fé. A reforma também estimulou debates teológicos, incentivando o estudo e a busca por uma compreensão mais profunda das Escrituras. Além disso, a reforma protestante também influenciou o desenvolvimento da democracia, educação e liberdade religiosa em muitos países. A ênfase na responsabilidade individual perante Deus e a valorização da educação levaram ao estabelecimento de escolas e universidades protestantes que tiveram um impacto significativo na formação da sociedade. A reforma deixou um legado que continua a influenciar a forma como vivemos e praticamos a fé até os dias de hoje. Assim, encerramos nossa exploração mais profunda sobre a reforma protestante de Martim Lutero. Espero que vocês tenham compreendido melhor a importância desse movimento e como ele mudou a história do cristianismo. Obrigada.